Olá pessoal, eu sou Cristina Long e hoje eu vim falar sobre karma aqui para vocês no Facebook, na nossa live de hoje. E eu quero começar explicando algumas coisas, alguns conceitos em primeiro lugar, para que a gente entenda exatamente como lidar com aquilo que a gente acredita que é karma, né? Que a gente vê como karmático na nossa vida. E é bastante interessante esse tema, me pediram para falar sobre esse tema. Eu tenho feito as lives e todos os dias eu tenho buscado um tema que seja interessante para todo mundo e ao mesmo tempo que eu vejo que é importante para que a gente compreenda o nosso caminho, para que a gente compreenda o que a gente precisa fazer na vida, para a gente principalmente entender aquilo que eu posso deixar para trás e aquilo que eu não posso. Então é muito interessante esse tema. Oi, gente! E então eu quero começar falando do que exatamente significa um karma, né? O termo karma, ele é muito mal, ele é muito mal compreendido. E por que ele é mal compreendido? Porque as pessoas não entendem exatamente o quanto esse tema, na verdade, esse nome, né, karma, ele é poderoso. Por que ele é poderoso, gente? Porque karma significa, simplesmente, quando a gente fala que eu tenho um karma, significa que eu desequilibrei algo na minha vida. E pode ser na vida agora, pode ser há um minuto atrás, pode ser há vidas e mais vidas atrás. Então, quando eu tenho alguma coisa para reequilibrar, para consertar, isso é visto, né, por este termo, um karma. Agora, o karma ele nunca pode ser visto do ponto de vista onde eu estou achando, me vendo como vítima. E sim, eu preciso entender que eu preciso reequilibrar algo onde eu mesma, de alguma forma, desequilibrei. Então, olha que interessante. Obrigada, Ivana. Oi, Mona Lisa, gente, o pessoal tá entrando aí. Então, existem situações na vida que a gente se pergunta, nossa, a pessoa realmente precisa passar por isso, né? Eu peguei um caso muito recente no consultório de uma moça onde ela tem, na verdade, né, várias questões familiares com várias pessoas da família muito parecidas, então, em questão de doenças, né, pessoas que têm doenças muito parecidas e ela sempre tem que cuidar disso. Então, o que que acontece? Quando a gente olha hoje para a vida dessa moça, né, quando eu olhei para ela, sem conhecer o que estava por trás disso, a gente acha que é meio injusto no primeiro momento, né? A gente acha assim, nossa, ela é tão legal, ela é tão boazinha, por quê, né? Por que com ela? Por que vários casos na família dela e por que não só um caso para ela e a gente pensa, né, naquela ilusão de distribuir o resto para os outros? Bom, vamos lá. Lembrem que eu falei no começo aqui que karma significa reequilíbrio, certo? Então eu preciso compreender o seguinte, que quando algo foi desequilibrado, significa que em algum momento da minha vida, dessa vida ou de uma outra vida, eu botei, né, para quem acredita em vidas passadas, eu coloquei os pés pelas mãos. Quando eu coloquei os pés pelas mãos, isso significa que eu não tinha conhecimento para não fazer aquilo. Ou seja, a gente também não tem que se culpar, a gente tem que entender que se algo está na nossa vida, a gente precisa desse reequilíbrio para voltar a ser quem éramos, né? Para voltar a ter uma situação mais 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 leve, tá? Então, em algum momento, quando a gente faz uma coisa que a gente não deveria, aquilo fica como se fosse marcado para ser resolvido, tá? Não existe nenhuma entidade, nenhum ser que fica lá anotando, mas é a nossa própria consciência que em algum momento da nossa vida entende, escolhe fazer aquele reequilíbrio. Então, se a gente fala, eu vou falar de duas coisas separadas, as vidas passadas e os karmas imediatos dessa vida, de coisas que você fez ontem, por exemplo. E é muito interessante que essa justiça, ela tem muito a ver com o conhecimento. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer isso. Então vamos lá. Se numa vida passada você deixou a desejar em alguma coisa, você não cumpriu algo, você não terminou algo, você meteu os pés pelas mãos,
você deixou de ver aquilo que você tinha que ver, você deixou para lá algumas coisas, aquela porcentagem daquilo que falta, fica no seu histórico, né? Se a gente vai ler, por exemplo, os registros acásticos, a gente entende bastante sobre isso, mas enfim, aquilo fica no seu histórico. Ao terminar aquela vida, a sua consciência enxerga aquilo, né? Sabe aquela história que a gente vê nos filmes e nos livros, né? De que você vê a sua vida inteira quando você morre? É isso aí. É um exame de consciência. Não é exatamente dessa forma, mas é mais ou menos isso. Você vai rever, né? E perceber. Quando você revê e percebe, você mesmo escolhe resolver aquilo. Então tem pessoas muito corajosas, né? E vocês talvez sejam uma dessas pessoas que escolhem resolver várias coisas ao mesmo tempo. Aí a gente brinca que a gente estava bêbado lá do outro lado, né? Quando a gente escolheu tal tarefa a ser cumprida, tal coisa a ser resolvida, ou tais provas. Porque quando você está com a consciência muito clara a respeito de algo que você fez, e quando você olha para aquilo, se arrepende sinceramente, você também deseja resolver aquilo. É aí que vem uma escolha, né? Eu desejo resolver aquilo. Então, isso eu estou falando, gente, de uma situação onde a pessoa fez algo de errado, ou fez algo que faltou, deixou de fazer algo lá numa vida passada, e aí quando ela desencarna, né, ela sai do corpo, pela última vez, na morte dela, o que acontece? Ela revê tudo aquilo. E ela decide ali, não é na hora, gente, isso é um processo, inclusive, bem longo. Ela decide fazer novas escolhas, ou seja, voltar para resolver tais coisas. E aí, no caminho, nessa missão de resolver essas coisas, aí tem muito a ver com a missão de cada um, é colocado no caminho as pessoas, as situações, para que você olhe para aquilo. Então é tão interessante porque quando a gente olha, por exemplo, um bebê que tem um problema, alguém que tem um problema e a pessoa é tão boa, ela com certeza está resolvendo algo que ficou desequilibrado lá numa vida passada. Não necessariamente é a pessoa que está ali diretamente, mas às vezes a família como um todo, uma comunidade como um todo. Então, ai, desculpa, acho que eu mexi aqui na câmera, né? Então, isso é um jeito, né? De resolver uma situação de equilíbrio, né? De desequilíbrio para se tornar equilíbrio, né? A pessoa faz uma escolha. Isso é um jeito. Existe também, nesse processo karmático, a tal da ação e reação, que é muito falado, muito mal compreendido, mas que é uma das leis universais mais poderosas que existe. E, gente, é tão poderosa e ela é tão inteligente, essa lei, que ao longo da minha vida eu tenho, assim, observado muito, 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 muito. E eu não compreendia, alguns anos atrás, por que algumas pessoas não eram punidas teoricamente, né? Então, hoje a gente tem muito essa situação, né? Quando a gente olha para o político ou para alguém que está lesando outros por muito tempo, por muitos anos seguidos e está impune, né? Então eu olhava para essa situação, para essas situações e eu queria compreender, porque eu não estava entendendo, né? Por que a pessoa não é punida? E aí, olha só, me explicaram os mentores com o tempo, que tem muito a ver com o grau de consciência da pessoa, tá? E com outros fatores, mas o grau de consciência é o mais importante. Então eu vou dar um exemplo. Se alguém que conhece muito as leis e sabe que não deve, que não pode, porque isso tem uma consequência, se essa pessoa lesa alguém, essa lei do retorno ela volta praticamente imediatamente. Tipo, eu faço uma coisa hoje e amanhã acontece alguma coisa para reequilibrar aquilo. Não na mesma moeda, não na mesma circunstância, não com as mesmas pessoas. E aí tá um grande erro, porque às vezes a pessoa ela lesa alguém e fica doente depois, mas ela não liga uma coisa com a outra, né? Ou um filho fica doente, alguma coisa acontece e a pessoa não liga uma coisa com a outra. E quando a pessoa não liga, ela continua fazendo errado, porque ela não entende essa responsabilidade que ela deveria ter. Mas enfim, voltando à explicação, aí os mentores me explicaram o seguinte. Então, se um pai,
por exemplo, ele rouba 1 litro de leite na hora de um desespero total, porque ele nunca fez isso, mas aconteceu uma coisa muito específica e naquele momento ele não se vê como, ele não enxerga outra saída e ele, por exemplo, rouba lá um leite, alguma coisa pro filho, para dar de comer pro filho. Ele, com a consciência curta a respeito disso, ele vai ter sim aquilo que volta para ele, né? Se ele não tiver essa consciência de como consertar, porque se a pessoa ela tem consciência, ela na hora ela conserta. Então ela promete resolver aquilo assim que ela puder. Ela vai lá e resolve. Resolvido. Agora, vamos supor que essa pessoa ela nunca parou para pensar nisso, ela faz aquilo. Pode ter certeza que aquilo que ela lesou alguém, né? Então, a partir do momento que ela lesou alguém, o que que acontece? Aquela falta para alguém de algo que fica ali no campo universal vai estar ligada, aquela falta, para essa pessoa. Então, em algum momento da vida dela, aquilo vai faltar para ela. Não necessariamente o leite que ela roubou, mas algo vai mexer com ela. E aí acontece o reequilíbrio, mas não é um reequilíbrio como um castigo, é só simplesmente uma reorganização. Não entendam como castigo, gente. Então, vou dar um outro exemplo, né? Às vezes a pessoa, ela tá numa fila de, sei lá, do banco, e ela passa na frente mentindo, falando, inventando uma mentira, né? Acaba vendo aquilo como algo inocente. Agora, vamos supor, a pessoa, ela chega lá na fila do banco, ela fala que, sei lá, que tá grávida, inventa alguma coisa pra passar naquela fila toda e tira o lugar de alguém, certo? É uma coisinha bem bobinha que eu tô contando, mas olha só que interessante, gente. Ela tirou o lugar de alguém, ela atrasou a vida de alguém. Isso como o tal do efeito borboleta, né? Isso numa reação em cadeia, ela lesionou algo. E aquilo volta para ela com certeza, tá? Em algum sentido vai voltar, em algum momento, de alguma forma. Então, quando eu me questionava, né, isso há bastante tempo atrás, eu questionava os mentores sobre isso, eles deixaram bem claro, né, que a justiça divina, ela não falha, né? Por que divina, né? Porque é uma lei universal. Então, agora, o grau de consciência tem a ver com o grau que a pessoa tem de retaliação. Então, vamos supor, uma pessoa que faz sem muita consciência do que ela está fazendo, o nível que volta daquele problema, daquela questão, é muito menor do que uma pessoa que faz aquilo com consciência, sabendo que está lesando, sabendo que não deveria fazer, sabendo que aquilo é ruim, tá? E isso tem a ver também com o tempo. Quanto mais uma pessoa sabe sobre essas leis, mais rápido volta. E quanto menos a pessoa sabe, tem consciência verdadeira daquilo, mais demora. É por isso que a gente vê a impunidade, teoricamente falando, né? Então a impunidade é algo que a gente observa muitas vezes e a gente não consegue entender. Porque a gente olha para aquilo e vê, poxa, o fulano ali tá lesionando tais pessoas por anos e ninguém percebe. E ele se paga de gostosão, paga ali de alguém que é esperto. Mas isso vai voltar para ele. Geralmente essas pessoas lá no fim da vida, gente, elas pagam um preço muito alto, né? Elas ou ficam doentes, né? A doença obriga você a olhar para onde você não quer olhar. Quando uma pessoa ela recebe um diagnóstico de um dia para o outro, gente, boa noite. Eu tô explicando aqui um pouquinho sobre os conceitos, mas se vocês tiverem alguma pergunta aí, botem aí que daqui a pouco eu respondo. Então, a doença, ela faz a pessoa olhar para algo que ela não está olhando. Lembra aquela frase, se não é pelo amor, é pela dor? O amor é o caminho mais simples, mais fácil. A dor é o caminho mais dolorido. Então, por exemplo, se alguém recebe um diagnóstico bem ruim de um dia para o outro, o que que acontece? Olha que interessante. A vida da pessoa para. Ela para tudo para ir atrás de exames, ela para tudo, ela muda a rotina, a configuração da casa muda, né? De repente ela precisa de alguém para acompanhar lá nos lugares, nos exames, nas cirurgias. Não é isso que acontece, gente? Então a dor faz a pessoa olhar.
Então, se a gente tem alguma coisa organicamente falando que está nos chamando a atenção, né? O nosso corpo ele é muito sábio, a gente tem que olhar para isso. O que que aquela dor no joelho me significa? O que que a dor de cabeça me significa? O que a pontada aqui e acolá me significa, né? Quando eu olho para o significado por trás daquilo, eu posso, né? Aí se vocês forem, por exemplo, buscar no dicionário de metafísica da saúde, tem vários aí, né? Tem aquele tem da Cristina Cairo, que é a minha colega lá da rádio, super recomendo, que chama Linguagem do Corpo. Tem do Ruge Dalker, que é um alemão, mas que chama Doença como Caminho, tem no Brasil também. Tem Metafísica da Saúde, de um outro amigo lá da rádio super querido, Val Capelli, que escreveu com o Gasparetto. Tá cheio, gente. Se você olha lá no dicionário, por exemplo, o que significa joelho, que tem a ver com teimosia, né? Esse eu sei decor. Então, aí você começa a olhar para aquilo. Quando você começa a olhar, você está desvendando o seu próprio comportamento. E quando eu começo a desvendar o meu próprio comportamento, eu consigo puxar aquele fio da meada, né, que eu preciso fazer para olhar aquilo que eu preciso realmente entender. Então vamos lá, voltando ao karma. Não existe exatamente uma punição, existe sim um reequilíbrio que precisa acontecer quando algo, né, que tem a ver com o outro é lesionado. Então nós temos aí leis belíssimas universais que não são compreendidas. Uma das leis é a lei do livre-arbítrio, né? Então o livre-arbítrio, ele dá para o outro a chance de ele querer ou não fazer uma determinada coisa num determinado momento. Agora, quando eu leso o outro, eu estou lesando o livre-arbítrio dele, né? Eu estou forçando ele a ter uma reação ali diferente. Então, isso vai voltar para mim como uma onda. É o tal do efeito borboleta, né? Do bumerangue, vai e volta. Então, gente, é muito interessante. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Oi, Ivana, Mona Lisa, Paty, boa noite, gente. A Elia, a Deia, a Kelly, Maria. Deixa eu ver aqui. Tereza, Miriam, Luciana, Catilene. Bom, ninguém fez pergunta, eu vou continuar explicando, tá? Então, há uns mais ou menos 20 anos atrás, eu estava no meu carro. Na época eu tinha um Twingo amarelo, gente. E eles me falaram assim, você vai escrever um livro sobre justiça. Justiça divina. E aí eu parei, falei, hã? Tipo, justiça divina? Eu não escrevi esse livro até hoje, ó. Não obedeci ainda. Porque eu levei muitos anos para entender isso, né? Eu falava para eles, mas peraí, eu preciso entender. Foi quando eu comecei a me questionar. Quando eu comecei a questionar por que algumas coisas ficam impunes. Por que o político que tá lá tendo 20 anos de uma vida teoricamente fabulosa, né? E o outro trabalhador, ele tá ali ralando para poder ter um frango para comer de noite. E aí eu olhava para aquilo e não entendia. E aí, gente, a gente precisa compreender isso, que aqueles que ainda não tiveram o retorno dessa lei do retorno, dessa questão karmática, né? Ou seja, eles estão lesionando, eles vão ter de volta isso. Eles ainda não tiveram, porque eles não tiveram ainda a oportunidade de olhar para aquilo. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença muito grave, ou nasceu numa condição muito específica, uma paralisia, por exemplo, a falta de algum membro, aquelas condições que a gente olha e fala, poxa, né, que chato olhar para isso, né, por tanta gente saudável e a pessoa tem tudo que ela não deveria, que não, né, que a gente vê como não, né, como se ela não tivesse que ter. Então, assim, essas pessoas normalmente, tá, gente? Existem muitas regras e exceções, mas enfim. Normalmente essas pessoas foram, por exemplo, um político ou alguém que lesionou muita gente. Ou que lesionou algo importante num outro ou em outros. Então, quando a gente vê uma pessoa que sempre esteve ali na cama a vida toda, pode ter certeza que essa pessoa ela está reequilibrando algo.
né? Porque ao passar por aquela situação, a gente reequilibra. Então, vou dar um outro exemplo mais simples da vida de vocês, que é muito comum. Muito comum nas pessoas mais velhas, né? Depois que a gente passa dos 40, a gente entende isso. Mas lá para os 20 é meio difícil, normalmente. Sabe quando a gente, depois dos 40, a gente começa a compreender certas coisas, né? Eu não cheguei nos 50 ainda, mas depois mais ainda, né? 50, 60, que vem a tal idade da sabedoria. Sabe quando a pessoa ela se dá conta de que todas as experiências que ela teve tornaram ela hoje uma pessoa mais observadora, talvez até mais sábia nessas observações da vida. Isso significa que a pessoa precisou passar por vários perrengues, né? Ela passou por vários momentos da vida dela que foram bem difíceis. Então, por exemplo, a gente só aprende determinadas lições passando por elas. Quem é mãe, quem é pai, estão aí na live, sabem disso. Não adianta eu explicar para alguém que nunca foi pai, foi mãe, determinadas coisas, porque a pessoa ela compreende, na teoria ela não vai compreender direito. Ela precisa passar por aquilo, né? Então, uma mãe que tem um filho de 1 ano, 2, 3, ela não vai entender muitas coisas de uma mãe que tem filhos de mais de 20, por exemplo, que é o meu caso, né? Ela não vai compreender certas coisas. Não adianta eu tentar compreender uma coisa que não tem a ver com o meu meio, com aquilo que eu não vivi, tá? Claro, eu não estou falando que não é possível que uma pessoa que seja muito estudiosa, que seja muito observadora, não consiga compreender sem ter passado por aquilo, né? Então, não é isso, mas eu estou dizendo que quando a pessoa passa por algo, aquilo traz um conhecimento e esse conhecimento reequilibra as coisas. Então, por exemplo, eu brinco, mas no fundo é verdade. Eu falo assim, que quando o meu primeiro filho, o Patrick, ele nasceu, hoje ele vai fazer 22 anos, eu brinco, eu falava para as pessoas, eu falava assim, eu era uma mãe retardada, né? Porque eu não tinha muita consciência do que fazer, do que não fazer, só que eu fui tomando consciência rápido. Quando meu segundo filho nasceu, Kevin, que hoje tem 20 anos, já foi muito melhor. Então, coitado do Pat, né, que nasceu antes e teve que ser minha cobaia. Ele literalmente foi minha cobaia. Fui aprendendo. Anos depois, eu tive o meu meu filho, né, o terceiro filho, o Brian, que hoje tem 13 anos. Foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje, quando eu oriento pais e mães a respeito de certas questões, eu tenho essa vivência, além de estudar muito a respeito. Agora, não significa que ao longo de uma vivência na vida da pessoa, ela não crie karmas. Então hoje, tudo que você está vivendo na sua vida, significa que você mesma criou. Então quando você criou algo, né, que é considerado Dharma, que é positivo, você está no equilíbrio. Né? O Dharma é totalmente o equilíbrio, né? Você está no lado positivo da coisa, ou seja, eu estou criando, estou consciente do que eu estou criando e estou principalmente deliberadamente, não é manipulando, mas é como se fosse organizando aquilo que eu quero, que eu não quero, e eu estou com muita responsabilidade sobre aquilo. Então, quando a pessoa tem muita responsabilidade sobre o que ela faz, sobre todas as coisas da vida dela, ela está ok. Não significa que ela não erre, mas aí a consciência dela, toda vez que ela erra, faz assim, rapidinho, a pessoa volta e resolve aquilo. Agora, quando a pessoa não tem essa consciência ainda, ela vai escorregar mais. Então, é muito comum a pessoa escorregar quando ela não sabe. É meio óbvio isso, né? Mas nesses escorregões, muitos dos escorregões feios vão criar karmas, né? Desequilíbrios para que a pessoa precise consertar. Deixa eu ver, assim, a Lígia perguntou, isso é a lei de causa e efeito? Sim, também. A lei de causa e efeito, a lei do retorno, né? Lei da ação e reação, lei da consequência. Ixi, tem uns 20 nomes que é a mesma coisa. E a Leonor tá falando assim, eu não tive filhos. E às vezes acho que foi por causa de algo do passado. Então, pode ser e pode não ser, né? A gente tem que tomar cuidado porque muitas coisas
isso é uma coisa que eu pego muito com meus clientes aqui no consultório. A gente tem uma certa mania, né, de achar que tal coisa que está acontecendo na minha vida é necessariamente do passado. Não, assim, isso só olhando mesmo, Leonor, para os seus registros, para entender se realmente isso tem uma ligação, tá? Quando eu falo registro, são os registros acásticos, as leituras de vida passada que eu faço e outras pessoas fazem. Mas, enfim, às vezes a pessoa, ela tem uma situação na vida dela hoje que ela criou por inconsciência. Isso é muito comum. Então, o que é inconsciência? É a falta de saber como resolver aquilo que ela tem que resolver, é falta de saber como criar aquilo que ela gostaria de criar. Então, por exemplo, às vezes eu pego pessoas solteiras, bem mais velhas, que não souberam, não foram orientadas de como lidar com a vida, de como lidar com os outros. Então, quando a pessoa ela olha a vida dessa forma, ela tende a se fechar, né? E quando ela se fecha, ela faz assim com as experiências. Ela não quer viver as experiências. Aí é fácil. Outro dia eu falei pro meu marido que tava explicando umas coisas para ele, e aí dei um exemplo de um dos nossos amigos que vive numa ilha, né? Então ele tá super bem com a vida dele, mas isolado, né? Tem poucos amigos, faz poucas coisas. Então, uma pessoa assim, é óbvio que ela não vai gerar nada karmático, porque ela não faz nada. Mas ela também tá passando uma vida em vão. Ela tá gastando a vida dela, né? Que é aquilo que trouxe ela pra cá, em vão. Porque se eu não fizer muita coisa, se eu não fizer muito movimento, é óbvio que eu não vou gerar nenhum problema. Mas o bonito da vida é justamente a gente se relacionar. E quando a gente se relaciona, isso vai implicar em transformações, né? Quando eu olho para as pessoas, eu preciso compreender que a pessoa é diferente de mim, então eu vou ter que lidar com questões muito diferentes daquelas que eu vejo. Eu preciso entender o nível emocional do outro, porque quando eu entendo o nível emocional do outro, eu passo a compreender o porquê o outro ainda não consegue fazer determinadas coisas. E isso, gente, é fabuloso. Aliás, isso é uma coisa bem legal de ensinar para vocês, eu vou ensinar já já. Deixa eu ver aqui. A Rosinete está perguntando, quando a pessoa não consegue gerir suas emoções, tem a ver com karma? Não necessariamente, Rosinete. Quando a pessoa não consegue gerir as emoções, ela não sabe como gerir as emoções. O fato é só esse. O porquê que ela não sabe, aí precisa ser feito um estudo da vida da pessoa. Você mesmo pode se perguntar. Por exemplo, as pessoas que criaram você sabiam? Te ensinaram? Você teve pais e mães que lidavam muito bem com as emoções, as pessoas à sua volta? Porque se você, por exemplo, nasceu numa família, foi criada numa família onde todo mundo emocionalmente é muito equilibrado e você é a única pessoa que não tá nesse equilíbrio, aí é uma questão muito sua que teria que olhar por que você tá tentando ou chamar atenção ou porque você não consegue. Eu tô dando só exemplos, tá? Não tô falando de você especificamente. Agora, normalmente isso acontece porque a pessoa não teve um modelo de gestão de emoção. Quando eu não tive um modelo de gestão de emoção, eu tenho um modelo errado. Então eu também não vou saber lidar com as emoções. Nesse caso, a gente tem que entender o que falta, ou seja, falta eu aprender a gerir, né, as minhas emoções. E aí você tem que ler a respeito, uma super dica. Tem um monte de vídeos no YouTube que falam sobre inteligência emocional, tem inclusive muitos vídeos meus lá no YouTube, aí pelo Facebook também. No meu portal, gente, eu tenho um portal com mais de 1000 artigos, né? Eu escrevo há muitos anos aí pela internet, eu consegui juntar tudo esse ano num portal que é cristinalong.com.br, tem as sessões lá, vocês podem pegar, por exemplo, a sessão de espiritualidade, tem tudo sobre espiritualidade, aí tem a sessão de inteligência emocional, tudo sobre inteligência emocional, sessão de energia, sobre chakras, sobre viagens, ixi, tem até sobre judô tem lá, que é um esporte que eu fazia. Então, tem que olhar para isso, né? Olhar para aquilo que falta e buscar. Isso não é karmático. Normalmente isso não é falta de algo. Então a gente não pode confundir.
Oi, Adriana. Deixa eu ver aqui. O Cláudio está perguntando. Eu administrei uma farmácia de manipulação, não deu certo, precisei fechar, não teve como. Então, Cláudio, quando eu falo assim, eu precisei fechar, eu preciso interpretar por que eu precisei fechar. Possibilidades. Você não soube gerir. Outra possibilidade, teve muitos problemas que você não soube lidar. Aí vai pro lado emocional, né, gente? Outra possibilidade, aquilo não te trazia literalmente tesão na vida, então você ia empurrando com a barriga. Então, são várias possibilidades. Aí, nesse caso, você teria que, Cláudia, olhar com muito carinho, né? Porque a gente tem que olhar com carinho para as coisas que nos aconteceram e entender onde foi que eu não enxerguei algo. Porque se uma coisa está dando errado, ou você não sabe lidar com aquilo, ou seja, você não sabe fazer dar certo, ou você não está enxergando aquilo que você tem que enxergar, né? Muitas vezes a pessoa está forçando a barra, muitas vezes existem outras pessoas no meio, mas eu sou muito questionadora a respeito disso. Eu gosto de olhar para realmente entender qual é o ponto. Então, olha, gente, eu sempre falo aqui de uma estatística no meu consultório. Muita gente vem no meu consultório por causa da parte espiritual, por causa dos anjos, dos mentores, e aí a pessoa pensa assim: o meu problema tá no passado. Ah, é inveja, é karma, é uma questão X, Y. Normalmente, só 2, 3% realmente estão ligados a uma questão espiritual, inclusive uma questão karmática, tá? Dos problemas da pessoa do dia a dia, tá? Não tô falando de doenças, de outras coisas. Eu tô falando das questões com administrativas da vida da pessoa. Nessas questões administrativas, normalmente, o que tá por trás disso é uma falta do como, falta de saber como, falta de saber lidar com aquilo que precisa ser lidado todo dia, falta de entender como gerir as coisas, gerir as próprias emoções, gerir funcionários, gerir finanças, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela tá mal financeiramente, a tendência é ela botar a culpa em alguém. Ah, é meu marido, é o governo, é o meu chefe que não me promove, mas muitas vezes é ela. É a pessoa que não sabe olhar para isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. A Silvia está perguntando o seguinte: gostaria de perguntar se a depressão tem algo relacionado ao karma, quando isso se estende por muitos anos. A depressão, Silvia, ela tá ligada a frustrações da vida da pessoa. Então, teria que olhar para as suas frustrações, né? Quem você quis ser que você não conseguiu ser? Quem você gostaria de ser que você acredita que não pode ser? Que permissões você acreditou que pessoas precisariam te dar para você conseguir ser quem você quer ser? Então eu acreditei que meu marido tinha que me ajudar, que a minha avó, que a minha mãe, que tal circunstância da minha vida precisaria ser de uma determinada forma para eu me sentir feliz. Normalmente a primeira coisa que eu olho é isso, né? As frustrações. Na verdade, a grande maioria das vezes a gente resolve isso. A depressão também, ela pode estar ligada a uma questão orgânica, né? E aí, depende muito de cada caso. Eu não sou médica para falar especificamente, mas o ponto é, você precisa decidir não ser mais uma pessoa depressiva. Olha que interessante. Quando eu decido não ser mais algo, eu preciso compreender que a minha personalidade precisa mudar. Eu trabalho muito com os clientes no consultório a respeito disso, onde a gente olha para como você olha para a sua vida, como você reage, como você se comporta, né? E por que você só consegue fazer de uma determinada forma, sendo que muitas vezes você queria fazer de outra? E aí a gente muda esse comportamento, mudando as emoções. Eu faço isso muito aqui no consultório através da hipnose, da programação neurolinguística, da constelação sistêmica, né? E outras técnicas ali, dependendo, eu uso uma coisa ou outra. Então, eu precisaria entender isso, o que está por trás, né, do sentimento. Então, difícil tá ligado a um karma no sentido de reequilíbrio,
Entende? Então é mais ou menos assim, eu vou ficar depressiva para resolver algo. Não. A pessoa que ela fica depressiva, ela, na verdade, ela está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer. Então você teria que ganhar forças, ganhar força emocional para fazer o que você quer. Se você está muitos anos, se a pessoa está muitos anos depressiva, não sei se é o seu caso de alguém conhecido, a pessoa precisaria entender como sair daquilo, né? Como encontrar uma luz no fim do túnel, como olhar para a vida de outra forma. Aí a pessoa sai desse, boa noite, Elaine, dessa situação, né? Porque muitas vezes por trás da depressão existe uma profunda vontade de ser vista, de ser olhada, de ser cuidada. Então a pessoa ela fica num estado depressivo porque no fundo ela deseja lá dentro dela que as pessoas enxerguem que ela está precisada, né? E aí a pessoa vai ficando ali numa situação, empurrando com a barriga, porque ela não aprendeu a gostar dela mesma, então ela acha que os outros têm que gostar dela para ela poder ter o aval para ser quem ela quer ser. É bem complexo, mas é por aí, tá? Fica a dica. Gente, eu quero ensinar uma coisa para vocês que tem a ver com o nível emocional das pessoas. Quando eu aprendo a entender qual o nível emocional das pessoas, eu ganho uma grande capacidade de não julgar. E essa capacidade, ela vai transformar a sua vida. Porque quando eu entendo que eu não preciso mais julgar, eu estou compreendendo profundamente o porquê que as pessoas fazem determinadas coisas. Olha que interessante. Então vamos lá. Nós temos níveis emocionais e também níveis evolutivos. O que significa evoluir? O que significa, né, crescer espiritualmente falando? Evoluir significa passar por um próximo patamar, né? Carregar mais luz, mais sabedoria. Quando uma pessoa de verdade, não as pessoas que são falsas a respeito disso, né? Quando uma pessoa de verdade, ela consegue compreender mais, ela tem mais consciência a respeito das coisas, ela com certeza vai cada vez errar menos. Porque a consciência, quando ela é muito forte na pessoa, ela não tem mais nunca mais coragem de errar, porque ela conhece as consequências e ela é prática, né? Pra que eu vou bagunçar uma coisa que eu mesmo vou ter que consertar? É mais ou menos assim. Então, a gente precisa entender o seguinte, as pessoas têm esse nível de evolução, nível espiritual, né, de entendimento espiritual e também o nível emocional. E tem outros níveis, né, mas eu vou falar desses três principais, eles estão muito ligados. Eu preciso compreender uma coisa, todo mundo que faz merda, desculpa a palavra, mas todo mundo que faz uma coisa que não é boa, faz uma coisa errada, pode ter certeza 100% absoluta que a pessoa tá num nível curto, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Então, olha só, quando a pessoa ela tem um nível curto espiritual, né, de entendimento espiritual, ela não tem a capacidade de entender a verdade. E por ela não ter essa capacidade ainda, não significa que ela não vá ter, mas ela ainda não criou consciência de como olhar para a verdade. Ela ainda não entendeu como fazer isso. Quando essa pessoa ela enxerga o mundo dela como se ela fosse vítima, como se o outro fosse um prato cheio para ela, como se ela enxergasse, se essa pessoa enxerga o mundo de uma forma que ela possa lesionar os outros, vamos pegar esse exemplo, ela acreditou de verdade dentro dela que isso é ok fazer isso, ou que isso é bom. Ou ela acreditou que é a única forma que ela conhece para conseguir as coisas que ela quer. Então vocês podem ter certeza absoluta que uma pessoa que é muito ruim, ou uma pessoa que faz coisas ruins, ou que mete os pés pelas mãos o tempo todo, é uma pessoa que tem um grau de consciência muito curto a respeito de como ela deveria fazer as coisas. Ou a pessoa ela não teve a oportunidade de entender ainda, ela não teve a opção de fazer diferente, porque faltou o conhecimento, ninguém ensinou, né? É uma pessoa que ela ainda não pôde, ainda não quer, ainda não teve oportunidade na vida, ainda não entende. Então, todas as pessoas que estão no ainda, elas vão ter
esse grau de consciência bem baixinho, e tendo esse grau de consciência baixo, ela vai com certeza ter atitudes baixas, curtas, poucas, ruins. Então, quando eu vejo alguém que faz uma coisa muito ruim, eu preciso compreender que por trás disso, dessa pessoa, existe um grau de consciência muito curto. Até, gente, olha só que interessante, tá? Aí entra um pouco lá do livro da Justiça Divina, que qualquer hora eu escrevo. Até alguém que sabe o que tá fazendo, no sentido de que a pessoa, ela sabe que ela tá prejudicando o outro, mas ela não tá nem aí. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela tá acreditando que, em primeiro lugar, só dá para fazer dessa forma, ela não entendeu ainda como fazer diferente para conseguir a mesma coisa sem lesionar ninguém. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa pessoa, ela ainda não compreende que ela, tirando de alguém, ela tá tirando dela mesma. Né? Quem estuda o Ho'oponopono, um dia a gente pode fazer uma live sobre Ho'oponopono, que é interessantíssimo. O profundo do Ho'oponopono, né, que é uma técnica onde você fala lá algumas palavras, né, para a situação, para você mesmo, o profundo dessa técnica mostra o seguinte, que você não está perdoando o outro, você está perdoando a sua parte no outro que fez aquilo. Porque a gente está tudo ligado, eu não sou separada de vocês. Se eu compreendo profundamente que somos todos um, de verdade, eu nunca mais lesiono nada, porque eu sei que isso vai voltar para mim. Então, eu vejo muitas pessoas com consciência curta e elas tentam tirar uma casquinha, né? Ninguém tá olhando, eu vou lá e faço. Mas aquilo volta para ela, volta para uma parte dela, entendem? Então, quando a gente... Boa noite, Di. Quando alguém não compreende, é porque ainda não entende. Então, de uma pessoa curta emocionalmente, eu preciso compreender que eu só vou ter atitudes curtas. Então, de uma pessoa mal educada, compreenda que se eu conseguir enxergar que a pessoa não teve educação, ela não teve a oportunidade de ser educada, ou ela realmente não compreendeu a educação, porque às vezes a pessoa teve a oportunidade, mas não compreendeu, né? É como se ela visse um filme com uma lição, mas não entendeu nada. Ela teve ali, ela foi exposta àquilo, mas ela não aprendeu. De uma pessoa assim, eu preciso entender que eu só vou ter atitudes mal educadas. De uma pessoa idiota, eu vou ter idiotice. De uma pessoa retardada, eu vou ter comportamentos retardados, né? Retardados é a pessoa que tá muito para trás. De uma pessoa sem noção, eu vou ter comportamentos sem noção. Quando eu começo a compreender isso, eu nunca mais desejo julgar, porque eu simplesmente começo a enxergar as pessoas por esse nível. Então, se eu percebo que uma pessoa ela tem um nível curto numa determinada questão, seja qual for, e eu já compreendo que aquele nível da pessoa é curto porque ela ainda não teve a oportunidade, ela ainda não chegou nos níveis para entender tal coisa da forma que, por exemplo, algumas coisas eu entendo, eu já não espero mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem dentro de casa, né? Às vezes o meu próprio marido, às vezes algum filho, enteado, pessoas que trabalham aqui comigo, eu percebo que alguns deles, por exemplo, não entenderam algumas coisas, não tiveram oportunidade de entender ou não tiveram ainda o tempo hábil para compreender determinadas coisas. Então, o que acontece? Eu, sabendo disso, eu interpreto que o nível dessas pessoas em determinadas questões por exemplo, até um certo ponto. Então, eu não espero nada além daquilo, porque se eu esperar algo aqui, ó, mais alto, eu vou me decepcionar. Então, eu já não espero, né? E aí, é muito interessante. Eu atendi uma cliente uma vez, e ela falou assim, nossa, Cris, depois que você me explicou isso, eu parei de implicar com a minha empregada, porque ela deu um exemplo uma vez de uma... Acho que ela pediu para a empregada forrar a mesa com uma toalha, ela ia receber uns convidados, algo assim, e a moça, ela pôs lá uma toalha que acho que tinha umas manchinhas, tinha alguma coisa na toalha, ou um furinho, eu não lembro. E essa moça, ela ficava possessa com esse tipo de atitude, mas
ela não compreendia que aquela moça que fazia aquele trabalho na casa dela tinha um nível no quesito educacional, etiqueta, com pessoas chiques e tudo mais, curto. Ela não teve isso. Então, para ela, tava bom aquela toalha, porque na casa dela estaria bom. Entende, gente? Então, quando você compreende o nível emocional da pessoa, você desce para o nível emocional da pessoa e fala na linguagem dela. Se você desejar algo a mais, você vai se decepcionar profundamente. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi a pergunta, Edi. Você perguntou, eu não que essa pessoa o que eu estou sofrendo. Eu não entendi, Edi, o que você escreveu. Escreve aí direito, porque acho que faltou alguma palavra aí no meio. Então, gente, hoje nós estamos falando de karma, né? Karma é simplesmente um reequilíbrio. Quando você tem uma situação karmática na sua vida, alguma coisa que é pesada, alguma coisa que está muito difícil de olhar, você precisa compreender que aquilo está na sua vida por algum motivo. E as coisas que aparecem na sua vida, se eu pego essas coisas e olho para elas com muito carinho, com um olhar muito observador, eu não fujo dessas coisas e aí fica mais fácil eu compreender. Se tudo que chegar e que eu não concordar, que eu não quiser, que eu achar difícil, eu fizer assim, eu vou, na verdade, só adiar aquilo, porque eu vou precisar olhar para aquilo em algum momento. Então, quando a gente vê uma pessoa numa situação muito difícil, a gente não tem que entender aquilo como um castigo, mas a gente precisa, com muito carinho, olhar para aquilo e compreender que a pessoa, ela, por algum motivo, ela meteu os pés pelas mãos em algo e ela vai precisar resolver aquilo. Por exemplo, se uma pessoa faz um mal para alguém e ela faz para muitas pessoas, ela vai ter aquele retorno, pode ter certeza. Mesmo que ela não tenha esse grau de consciência. Agora, quando a gente olha e compreende certas coisas, a gente começa a ter esse grau maior de consciência e aí a gente não julga mais. Porque, gente, é aquela velha história, tire a primeira pedra quem nunca errou, né? Em algum momento da vida a gente erra, em algum momento das nossas vidas a gente erra. Esses dias eu expliquei para um cliente meu de acompanhamento, eu tenho um acompanhamento que eu faço com os mentores, onde é só um acompanhamento de orientação, onde a gente fala sobre a vida da pessoa via WhatsApp, ou seja, por um mês eu fico ali disponível para conversar sobre a vida da pessoa via WhatsApp. E esse cara chegou para mim e falou assim, Cris, eu não me conformo, né? E aí ele contou lá sobre uma determinada situação que está acontecendo na vida dele. Mas ele não estava entendendo que a pessoa precisava passar por aquilo. Quando ele compreendeu, ele fala, eu olho todo dia para essa situação lá, né, tem a ver com alguém da família dele, e ele já está compreendendo, ele consegue até olhar assim para a linha do tempo da pessoa e compreender o que levou a pessoa àquilo. Olha que interessante. E antes ele não se conformava com aquilo. Então, quando a gente aprende a olhar para aquilo, fica tudo mais fácil. Hoje, uma cliente também do acompanhamento ligou muito chateada, ligou não, desculpa, mandou um WhatsApp, um áudio muito chateada, muito decepcionada, muito desgostosa com uma situação que aconteceu dentro da família. E eu disse para ela o seguinte, a gente não pode mudar o fato que aconteceu, mas eu posso aprender uma grande lição com isso e através dessa lição não errar mais. E aí ela chegou para mim, uma mulher, ela falou, Cris, você tá me ensinando, né, essa semana inteira, essas semanas inteiras, a olhar de uma forma mais racional e não tão emocional, mas esses dias eu escorreguei. E aí ela falou, ouvindo a sua explicação daquilo, né, que eu expliquei para ela o que ela tinha que fazer, ou que atitudes ela tinha que tomar perante aquilo, ela falou, fica claro que tá resolvido, né? Ela saiu do emocional, foi pro lado racional, olhou para aquilo, compreendeu, aprendeu uma lição, né? Então, antes ela estaria olhando como um karma, tipo, coitadinha de mim, de novo tá acontecendo tal problema na minha vida, tal. E não, na verdade foi uma escorregada que ela não percebeu uma coisa. Óbvio, quando a gente tá desatento a coisa acontece e a gente recebe aquilo e aí depois a gente resolve, né?
Então ela olhou para isso de uma outra forma. Peraí. A Rosinete está falando assim, essa questão de inteligência emocional é muito interessante e importante, preciso me aprofundar nessa área. Sim, quando a gente usa a inteligência emocional, a gente parte muito mais para uma observação racional e não emocional. Quando eu uso a minha emoção, eu estou sentindo muito. E eu vou sentir sempre da minha perspectiva, que não necessariamente é a realidade, né? Agora, quando eu olho, como eu dei aquele exemplo, o exemplo dessa moça hoje de manhã, quando eu olho racionalmente, eu consigo ficar muito mais poderosa a respeito disso. Rosinete, eu escrevi um livro especificamente sobre isso, que chama-se A Melhor Versão de Você, tá? Tá lá no meu site, tem pelas livrarias online do Brasil inteiro. A gente tem aqui também, a minha secretária pode depois te passar as informações, depois você escreve lá pra gente. Nesse livro, eu falo sobre a minha experiência no consultório e principalmente sobre a inteligência emocional. Eu tenho essa parte espiritual muito aflorada desde pequena, mas eu fui estudar, eu fui para psicologia, depois fui, né, para hipnose, para todas essas outras técnicas para compreender, hoje eu estudo filosofia, para compreender justamente como lidar com as questões. E com a inteligência emocional, a gente vai muito, 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 muito mais longe. Inclusive, gente, agora aqui em São Paulo, eu vou em fevereiro, dia 22, se eu não me engano, a gente vai para Serra Negra, é uma sexta-feira de noite, e no sábado, que se eu não me engano é dia 23 de fevereiro, eu vou fazer um workshop só de inteligência emocional, vai ser um dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, onde eu vou ensinar como você tem que lidar com a sua vida, principalmente na parte de relacionamentos com pessoas no geral, homem, mulher e chefes, pessoas à sua volta, e também na parte profissional. No domingo a gente tem uma manhã livre, é um hotel, meio que hotel fazenda, super gostoso, com pensão completa, e de tarde nós vamos fazer uma tarde de compras lá em Serra Negra. Então, estão super convidados, gente. Tá super facilitada. Tem gente que inclusive nem vai de ônibus, vai de carro, enfim. Dá pra gente ter um dia muito bonito lá. Esse mesmo curso, que é um dia só, o curso em si, né, não um final de semana, eu vou ministrar lá em Cuiabá, no dia 19, se eu não me engano, dia 19 de janeiro. Então, para quem é de Cuiabá, da região de Cuiabá, eu vou estar lá no dia 19 para ministrar esse curso de inteligência emocional, né, já que a Rosinete tocou nesse assunto. Deixa eu ver aqui, a Patrícia. A Edi começou minha publicação. Perguntei se um amor pode ser um karma. Então, olha, tem pessoas que voltam para nossa vida com uma tarefa pra gente. Aí pode ser um karma, tá? Então, é aquela velha história, quando você não resolve uma coisa, a coisa persiste porque você não resolveu. Pode ser um karma no sentido de que eu preciso olhar para algo que eu não olhei, às vezes eu preciso vencer a mim mesma e entender como olhar para algo que eu estava olhando diferente ou errado. Isso pode ser um karma, ou seja, eu preciso resolver através desse olhar, dessa nova interpretação, e aí eu reequilibro aquilo, tá? Agora, tem situações na nossa vida que eu vejo muito nitidamente que são pessoas que aparecem no nosso caminho, aí pode ser um amor ou não, que aparecem para resgatar algo, são os tais resgates. Então, o que acontece com os resgates? São pessoas que aparecem na nossa vida por um determinado motivo, nos trazem uma lição, ou um entendimento de algo, ou eu passando por aquilo, aguentando aquilo de alguma forma, com inteligência emocional, tá, gente? Eu sou super contra a ideia de que tá na minha vida, eu tenho que aguentar pro resto da vida. Não, absolutamente não. Eu tenho que olhar para aquilo, entender o que me cabe, entender o que eu posso fazer, entender até onde eu devo ir, ajudar o que for e soltar, tá? Então, tem pessoas que sim, respondendo sua pergunta, Patrícia, pode ser, mas eu não gosto da ideia de que se eu tenho um problema com uma pessoa por muito tempo, isso necessariamente é karma. Isso pode ser falta de inteligência emocional, de como eu lidar com aquilo, tá? Deixa eu ver aqui.
A Adriana tá perguntando, Cris, ontem ouvi sobre anjo da guarda, depois tive... Eu não entendi o que você teve depois, eu tive nono sem controle. Bom, responde aí. Tive um sono sem controle, entendi. Até o Rogério perguntou o que aconteceu. Mas você sonhou com um anjo? Eu não entendi o que aconteceu exatamente. Explica aí pra gente que agora eu tô super curiosa, Adriana. O Rogério, que é o marido da Adriana, ele leu esse meu livro alguns anos atrás aqui, ó, Anjos e Mentores. Tem um monte de gente aí na live que já conhece esse livro e eu ensino como fazer contato. E aí as pessoas me escrevem muito contando, o anjo mandou uma mensagem, o anjo mandou uma peninha, o anjo tá mostrando tal coisa. É muito interessante, gente, é muito interessante o sono. Então, a pessoa pode sim ter um vislumbre de algo. Falando de anjos, a gente pode perguntar para o nosso anjo da guarda se aquilo que eu preciso resolver com a pessoa X é algo karmático, ou seja, é algo que está sendo repetido na minha vida, tá? Porque, gente, a gente não pode compreender o karma como um castigo, lembrando sempre disso, e sim como um reequilíbrio. Se eu estou atraindo certas situações para minha vida, por exemplo, uma mulher ou um homem que sempre atrai o mesmo tipo de parceiro, significa que emocionalmente você não acredita, muitas vezes, que você é merecedor de uma coisa mais bem resolvida. E aí você acaba atraindo, sei lá, homem casado, acaba atraindo situações onde você está sempre em círculo. Entende? Então não adianta eu achar que eu tenho um problema de sempre ser mandado embora, ou tenho um problema financeiro, e sempre quando eu tô quase resolvendo uma coisa, que é a tal da autossabotagem, acontece algo para me manter naquele lugar. Isso é uma consciência errada a respeito do seu autopoder. Muitas vezes, quando você não compreende, não consegue aceitar, ou não entende que você tem valor suficiente para passar para o próximo degrau na sua vida, o próximo grau, conseguir coisas melhores e maiores, você tem um grau de consciência errado. Isso não é karma, é grau de consciência errado. Então a gente precisa separar uma coisa da outra, porque se eu tenho um grau de consciência errado, eu vou fazer errado, vou atrair coisas erradas, situações erradas e vou ter resultados que eu não quero. Isso é puramente emocional, gente. É uma questão comportamental, tá? Então, fazer uma grande mudança exige uma alteração grande no comportamento, na personalidade. Você passa a agir de uma outra forma, como se você fosse até uma outra pessoa. Aí você consegue fazer essa grande mudança acontecer. Então, é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta aqui para trás que eu possa ter pulado. Peraí. Acho que não, né? Então, gente, daqui a pouco eu tô terminando, daqui a pouco eu tenho que buscar meus filhos. O que é mais importante é eu compreender o seguinte: se algo está na minha vida, eu preciso olhar para isso. Eu só consigo resolver um problema quando eu olho para esse problema. Se eu não olho, se eu empurro com a barriga, se eu deixo para depois, se eu finjo que a coisa não existe, eu não vou resolver. Quando com consciência eu entendo que eu tenho uma questão para olhar, eu consigo buscar uma solução. Porque a consciência de que, inclusive, muitas vezes eu não consigo resolver sozinho, já é uma solução. Então, eu sempre falo lá na rádio, nos meus programas, que se você conseguisse resolver tudo sozinho, você já teria resolvido. Se você não tá numa situação repetitiva na sua vida, seja em qual área for, por muito tempo, significa que você ainda não tem consciência de como sair dali. E aí o trabalho terapêutico entra para mostrar esse caminho, para ajustar a vela, né? Você tá com a vela para um lado, você tem que pôr a vela para o outro, para trazer essa luz e também trabalhar as emoções, porque as nossas emoções nos seguram. Então, as sensações que você tem erradas a respeito do mundo, das pessoas, de quem você pode ser, do que você merece, das coisas que podem acontecer na sua vida, essas sensações erradas ditam totalmente as suas regras. E quando a pessoa ela está na sensação errada, não importa
o que ela faça, que ela vai ter sempre o mesmo resultado. Porque para mudar uma situação, você tem que mudar o pensamento, junto com o comportamento, junto com a sensação. E isso inclui uma boa mudança, né? Eu vejo as pessoas mudando e voltando aqui pro consultório diferentes. Mudam o cabelo, mudam a forma de se vestir muitas vezes, porque elas mudam diferente. De verdade, elas assumem uma nova personalidade, que é a personalidade que elas queriam. Mas aquela pessoa que ela era antes, ela não consegue por quê? Porque tá presa, ai, o que o outro vai achar? Ai, o outro vai reclamar. Ai, o outro isso, o outro aquilo. Ai, eu não devo. Ai, tem pecado no meio, tem um monte de consciência errada. E a pessoa fica o quê? Na mesma, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, isso não faz a pessoa andar, né? Oi, gente, boa noite. Eu tô quase terminando, hein? Deixa eu ver aqui. E, ó, o Cláudio já tinha respondido, eu pus pra baixo. Então, a Leodor tá falando assim, que ela precisa trabalhar esse grau de consciência errado. Então, quando eu não compreendo, eu vou ter uma interpretação errada das coisas. E quando eu interpreto errado, eu tô presa, né? Então, pessoas muito soltas, emocionalmente falando, elas conseguem mais coisas, elas são mais bem-sucedidas. Então, eu vou dar um exemplo bem religioso. Outro dia eu fui na casa da minha sogra e aí eu reparei lá que ela, principalmente, né, ela é uma fofa, mas tem uns lados que estão presos, né, a consciências erradas. Ah, eu acho que isso não pode, isso não deve ser pecado, isso não sei o que lá das quantas. Então, uma pessoa que pensa, por exemplo, tá, dessa forma, o que que acontece? É uma pessoa que tá presa a uma interpretação de que não pode, não deve, não é possível, eu não posso. E aí a pessoa vive uma vida com essas regras. E aí ela continua sempre no mesmo patamar. Para que ela saia dessa regra, dessas regras desse patamar, ela precisaria compreender uma outra interpretação. Será que não pode mesmo? Por que não pode? Quem te ensinou a pensar dessa forma? E aí a gente vai cada vez mais adentrando, né, a vida das pessoas. Gente, aqui no consultório, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long e tem lá o meu site cristinalong.com.br, tem lá as informações. Aqui eu trabalho muito com esse grau de consciência, com inteligência emocional, com a biografia, né, com a sua história de vida. Quando a gente olha para a sua história de vida, a gente consegue compreender por que você pensa de uma determinada forma, por que uma coisa é difícil para você, por que você está atraindo determinadas coisas na sua vida. E aí eu vou anotando e faço esse mapa que eu chamo mapa de paradigmas, que são as suas resoluções erradas na mente, ou seja, as suas crenças, as suas ideias. E aí, olhando para aquilo junto com a pessoa, eu sei exatamente qual a sensação ligada àquilo que eu preciso mexer. E aí, quando a pessoa, por exemplo, ela tinha uma sensação muito grande de trava, de pecado, de algo assim, eu tiro a sensação e mostro um outro caminho, a pessoa ela consegue fazer uma coisa diferente. Ela consegue se sentir diferente e se permitir fazer diferente. Porque se você só mostra e não tira a sensação, a pessoa ela até vê aquilo como um certo sentido, mas ela no fundo, ela não consegue acreditar, né? Ela não consegue sentir que aquilo pode ser daquela forma. E aí a mudança não acontece. A mudança só acontece quando a gente trabalha de dentro para fora. Então, gente, todos vocês, eu vou deixar essa dica. Trabalhem dentro de vocês. Trabalhem na consciência, nas sensações. Olhem para vocês da forma que vocês precisam resolver, né? Ou seja, eu preciso olhar para os pontos na minha vida que estão desequilibrados, entender se eu consigo ou não equilibrar esses pontos sozinha, ou sozinho, ou se eu preciso de ajuda. Quando eu decido procurar ajuda, já é um grande passo. E aí a vida começa a acontecer. Deixa eu ver aqui. A Ellie tá falando assim, no começo eu pensava que seria um karma o que aconteceu e hoje estou conseguindo olhar, encarar de frente, estou conseguindo compreender de uma forma melhor, compreender de uma melhor forma e como você disse, acho que ele entrou em minha vida, a Ellie, gente, o namorado dela faleceu,
no começo do ano. Como você disse, ele entrou na minha vida para melhorar vários aspectos. Exatamente. Tem pessoas, gente, que entram na nossa vida como se fosse um anjo, né? Apesar de ficarem muito pouco tempo na nossa vida, aquela pessoa traz uma lição grandiosa para o resto da vida. E se eu olho com carinho para aquilo, sem ficar apegada ao que eu queria, né? Porque quando eu tô apegada ao que eu não queria que a pessoa morresse, eu não queria que a pessoa fosse embora, eu não queria que a pessoa isso ou aquilo. Esse apego faz você não compreender a lição. Então, Ellie, que bonito que você tá falando isso. Então, finalmente você tá olhando para isso de uma forma leve, né? Com muito carinho, ou seja, sendo profundamente grata por aquilo que ele representou na sua vida, pelo tempo que ele esteve com você, e ao mesmo tempo, quando a gente chega nesse ponto aí de entendimento que você está chegando, você se abre, o mundo se abre para você. E aí esse entendimento e toda essa experiência que você viveu com ele nesses momentos, nesses meses aí que vocês passaram juntos, vai ser muito bem utilizado. E aí você vai honrar ele dessa forma. E quando a gente honra um conhecimento, eu cresço. Então, por exemplo, seja um divórcio, seja um desemprego, seja qualquer coisa que me aconteceu, quando eu olho para a experiência rica que aquilo me trouxe, eu honro aquilo. Honrando aquilo, eu tenho muito mais capacidade de seguir com experiência do que seguir com raiva, ou com rancor, ou com sendo vítima da situação. Então, que bacana. Oi, Kelly. Então, a Ellie falou, muito mais leve, muito mais grata. Então, é uma história bem bonita, né, gente? Então, a gente às vezes não compreende o porquê das coisas no momento. Mas quando a gente olha depois a longo prazo, como a Ellie fez, né? Alguns meses depois fica mais clara. Porque no começo é bem difícil, né? Eu tenho muitos clientes que perderam filhos e crianças, pessoas novas e situações bem difíceis. Mas depois de um tempo a gente começa a entender aquele quebra-cabeça, né, que parecia tudo bagunçado. Você fala, nossa, faz sentido, porque depois daquilo que aconteceu, tal coisa se colocou no lugar, as coisas foram mudando e a gente entende que existiu um reequilíbrio, né? De novo, as coisas estão equilibradas novamente. Então, muito, muito legal, gente. Gente, eu preciso ir. Amanhã eu volto aqui. Então, se você tiver aí alguma pergunta sobre karma, sobre esses níveis emocionais, espirituais que eu falei, deixa aí, eu respondo assim que eu puder, tá bom? Esses vídeos, hoje eu comecei a gravar, vou colocar lá no YouTube, os que passaram eu vou tentar pegar do Facebook, tentei hoje, não consegui, das outras vezes eu consegui, então não sei o que eu fiz de errado, mas hoje eu tô gravando aqui com 2 câmeras, então esse vídeo, além de ficar aí no YouTube, vai ficar lá... Desculpa, além de ficar aí no Facebook, vai ficar também lá no YouTube, tá bom, gente? Então, uma super boa noite pra vocês. Olhem pra vida de vocês e vejam a vida como um grande presente, porque a nossa vida é um grande presente. As circunstâncias, as situações, tudo aquilo que eu tenho na vida, seja uma caneta, é um presente. Então, se eu olho pra isso com esse carinho, com essa perspectiva, eu reequilibro tudo, né? Eu aceito. Nessa aceitação, a gente cresce muito. A gente consegue coisas muito lindas na nossa vida. Gente, então, uma boa noite para vocês. Fiquem aí com os anjos, sonhem com os anjos, né? A Adriana aí sonhe com os anjos de novo. Eu desejo que todos vocês consigam, assim, coisas muito especiais na vida de vocês. Então, gente, até amanhã. Boa noite.